Olá, alunos do primeiro ano A, B, C e D. Eu sou a professora Sandra Marília e estamos aqui para mais uma aula de tecnologia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o perfil fake, o perfil falso e algumas informações erradas que as pessoas colocam na internet. Vamos falar também sobre a opinião e as dicas de duas psicólogas. Vamos lá? Mas antes disso, não se esqueça de separar o seu caderno, a sua caneta, seu lápis, sua borracha, seu marcador de texto e mais lá todos os materiais que você precisa para anotar essa aula. Lembre-se que esses materiais não podem ser compartilhados, então use o seu, o que você tem. Outra coisa, não se esqueça de permanecer com a máscara e manter o distanciamento social, ok? Então, vamos lá? Bom, na aula de hoje, nós vamos continuar com o nosso tema, como eu me relaciono com as pessoas na internet. A habilidade, vamos também continuar trabalhando com a habilidade de identificar diferentes usos da tecnologia digitais, da informação e comunicação, reconhecendo as suas especificidades e aplicabilidades em diferentes contextos e seus impactos nos serviços, produção e interação social, e utilizando-as de forma criativa, crítica, ética em processos que envolvam autoria e protagonismo. Então, como eu falei para vocês, nós vamos falar hoje sobre o perfil falso, sobre o perfil fake, sobre as informações erradas que as pessoas colocam em seus perfis nas redes sociais, tá? E antes disso, vamos pensar um pouco aqui sobre a questão, né, da privacidade. Em um estudo recentemente lançado, mostrou que o Brasil, quer dizer, o brasileiro, né, gasta em média 9 horas por dia na internet. Aí eles estão incluindo também as horas de trabalho, né? Muita gente hoje em dia trabalha com o mecanismo da internet, tanto para divulgação de produtos, de ideias, né? Levantamento também dos seus clientes, plataformas de relacionamento com o cliente, plataformas de pesquisa, plataformas educacionais, como no nosso caso aqui, né? Então, cada vez mais todo mundo está interligado. E dentro desse contexto, então, o brasileiro passa cerca de 9 horas por dia na internet. Apesar de nós já termos muitas pessoas que não têm acesso à internet, somos um dos países mais conectados do mundo. Gente, só lembrando que esse número é muito grande, porque o Brasil também é muito grande, o Brasil é um continente, né? Então, ainda é praticamente um continente, não geograficamente um continente, mas do ponto de vista econômico, né? É praticamente um continente. Então, nós temos uma população expressiva. Há muitos ainda não têm acesso à internet, mas uma quantidade significativa de pessoas têm acesso à internet e passam um bom tempo do dia na internet. Né? Dentro desse contexto aqui, nós temos desafios. O Brasil tem desafio. Primeiro, contra ao acesso, garantir o acesso à internet a todos os brasileiros, a cobertura, porque em alguns lugares a internet ainda não tem uma cobertura satisfatória, ou alguns ainda nem têm cobertura, né, principalmente no norte, e há uma infraestrutura das redes, também precisa de investimento nesse ponto aqui, que a gente já ouviu falar na 5G, que está vindo para o Brasil, né, infraestrutura das próprias empresas que oferecem pacote de acesso à internet, então tudo isso tem sido bastante discutido no Brasil e continua ainda com a necessidade de ser discutido, tá? Mas, se você pensar
que uma pessoa gasta 9 horas por dia na internet, seja a trabalho, seja a lazer, ou os dois, você vai pensar, olha, tenho que ter segurança. Então, esses dados que eu estou acessando, esses dados que eu estou compartilhando, esses dados que eu estou incluindo, eu preciso saber se esses dados realmente são verídicos, se tem segurança na internet. Hoje a gente discute vários crimes na internet, né? Muitos deles ligados a perfis falsos, muitos deles ligados também à produção de conteúdo falso por esses perfis que não são verdadeiros, tá? Então, tudo isso a gente tem que discutir muito e ter muito cuidado na hora de usar nossas redes sociais, na hora de compartilhar material e na hora de produzir material também. Agora a gente vai falar um pouco sobre uma entrevista que foi realizada em um site relacionado à tecnologia, né? Eu coloquei aqui o link para vocês, se vocês tiverem interesse de pegar todo o material que está lá, né? E essas duas psicólogas aqui, a Ellen Moraes e a Marina Prado, elas falam um pouco, né, sobre essa questão do perfil falso, quer dizer, o que leva a pessoa, o indivíduo, a criar um perfil falso. Não estamos falando de indivíduo, né, gente? Não que não existam pessoas por trás, de algumas chamadas empresas, né, vou colocar entre aspas aí, que criam perfil falso para divulgar realmente conteúdo falso. Então, também existe também, tá? Nós estamos aqui referindo às pessoas, né, ao cidadão, né, que cria perfil falso por questões comportamentais que nem sempre têm uma visão para crime, tá bom? Pessoas que fazem isso por questões de aceitação, a gente vai falar aqui algumas coisas, mas que não têm uma visão de crime. Mas existem pessoas que, sim, fazem perfil falso com intuitos de crime, de praticar crime, né? De fazer extorsão, de fazer chamar a atenção de grupos vulneráveis, hoje a gente tem muito sobre isso, né? Cria um perfil falso para atender um grupo vulnerável da sociedade, e aí se aproveita daquela situação para criar extorsão, para criar constrangimento, né? Para criar outros tipos de crime ainda mais perigosos. Então, também existe isso. E também as empresas, como eu falei para vocês, que criam perfil falso para difundir ódio, difundir preconceito, perseguição a minorias, e todas essas coisas que nós temos ouvido aí no dia a dia, nas notícias, né? Então, segundo essas duas psicólogas aqui, a criação de perfil falso, a gente não está pensando aqui em crime, né? Apenas agora pensando em questão comportamental. Trata-se da possibilidade de agir e ser alguém diferente do que mostra o seu cotidiano. A gente sabe, né, que durante o nosso período de adolescência, a gente tem uma preocupação muito de mostrar quem sou eu. E, às vezes, a gente quer mostrar quem sou eu que vai agradar a outra pessoa. A gente tem que mostrar quem é o eu que está nos agradando, quem sou eu de verdade. E quando você vê esses perfis que colocam coisas que não são verdadeiras de você, é uma tentativa da pessoa mostrar o seu cotidiano, né, de uma forma, vamos chamar assim, de uma forma não real, de uma forma ilusória, né? E com as pessoas ao seu redor, seja por falta de coragem de assumir quem realmente é, às vezes a realidade da pessoa é muito dura e ela procura uma fuga dessa realidade, demonstrando um cotidiano diferente. Ou mesmo por achar que desta forma pode ser livre. Então, a pessoa às vezes usa perfil falso por achar que ela é livre. Então, ela pode agir como ela quiser, né? Falando o que ela quiser. Às vezes, o perfil até é falso, não é o nome da pessoa, não é a pessoa que está ali, sem precisar lidar com o julgamento. Então, às vezes, ela cria realmente um perfil falso, ofende as pessoas, ofende a minoria, né? Ataca a minoria, ou se faz passar por alguém diferente para ganhar confiança também de grupos vulneráveis, e acaba aí
cometendo até alguns delitos, ou mesmo só para criar conteúdos, né, ofensivos para a pessoa, ou mesmo extorquir depois da pessoa, porque a pessoa, às vezes, se faz amigo aquele grupo compartilha informações muito importantes daquela pessoa, e aí depois aquela pessoa acaba usando aquilo de maneira ilícita, tá? Então, a psicóloga aqui fala para a gente sobre a questão da nossa aceitação, da nossa realidade. Então, temos que pensar aqui, nesse parágrafozinho, que nós estamos fazendo na internet, como está o nosso perfil na internet. E elas continuam aqui mostrando uma outra visão, né, que às vezes a pessoa realmente coloca informações que não são verdadeiras com o intuito apenas de se divertir, conhecer novas pessoas. Cuidado aqui, né, gente? Quem são essas pessoas que você está conhecendo? Será que fazem parte desse grupo aqui? Que precisa mudar para demonstrar todo o cotidiano? Que precisa, às vezes, criar um perfil falso para poder atender a um público vulnerável, a um determinado conceito, né? E aí a pessoa vai extorquir depois sobre isso. Então, algumas pessoas apenas usam perfil falso para se divertir e conhecer novas pessoas, né? A gente tem sempre que se cuidar com as pessoas aqui, né, que você não conhece pessoalmente, atender a necessidade não satisfeita na vida real, como, por exemplo, se sentir amado ou apreciado por alguma pessoa. Tá? A gente volta mais àquela questão lá atrás, né, das nossas necessidades. Sempre que você for incluir uma pessoa nova na sua lista lá de relacionamento, tanto no Facebook como no Instagram, né, passar a seguir aquela pessoa, peça informações, né, sobre aquela pessoa, veja o perfil dela, analise o perfil dela, converse com seus pais, com seus responsáveis, com o irmão mais velho, uma irmã mais velha, para que você não caia na cilada desse perfil falso e venha sofrer consequências depois, tá, gente? E é importante também a gente começar a desenvolver o nosso pensamento, né, o nosso interior, de aceitação. Nós somos todos diferentes. Nós todos temos defeitos. E nós temos que aceitar isso. No momento que você aceita quem você é, você faz com que o outro também tenha que aceitar como você é, porque para você já foi aceito, né? Então, nós temos que pensar que ninguém é perfeito, que ninguém sabe tudo, que também todos nós temos nossas dificuldades, né? E todos nós somos diferentes, ninguém é igual a ninguém. Então, dentro dessa diversidade, nós temos que respeitar a condição do outro, mas, ao mesmo tempo, valorizar quem nós somos. Nós somos uma pessoa totalmente única. Tá? Então, isso é importante também que a gente tenha em nossa mente. Às vezes, também, as pessoas que criam esse perfis falso, né, querem também mostrar uma aparência diferente. Então, coloca a foto lá de uma pessoa que não é ela. Uma pessoa famosa, uma pessoa, às vezes, que também ela pegou uma foto da internet, alguma coisa do tipo, tá? E outros casos, tem também pessoas que fazem perfil para controlar e checar o comportamento do terceiro, do parceiro, né, gente? Aí tem um namorado, uma namorada, tá desconfiado que ele tá, né, fuçando a internet, procurando novas pessoas, e aí a pessoa cria um perfil também para poder vigiar a outra, tá? E, infelizmente, tem pessoas também que criam perfil falso para não ser identificado e se vingar de alguma pessoa que tenha tido ofensa, tá? Ou ainda, aí eu sinto muita preocupação nessa questão aqui de enganar os adolescentes e pessoas inocentes. Aquelas pessoas que dizem que fazem tudo, que são tudo que você imagina, cuidado, porque provavelmente ela não existe. Por isso, gente, quando for adicionar uma pessoa, veja bem. Quando você for seguir uma pessoa, veja bem. Converse com o seu responsável, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó. Converse com o irmão mais velho, né? Procure um professor
discuta sobre isso, porque isso pode ser prejudicial à sua pessoa. O que faz na internet, compartilha na internet, fica para sempre, tá? Existem muitas pessoas que hoje sofrem de depressão profunda porque tiveram sua vida devastada, compartilhada, né, invadida, e às vezes até prejudicada de um ponto de vista até econômico mesmo, extorsão, né? E acaba sendo, entrando em depressão, tá? Entre as possíveis explicações para essa situação, um item sempre se faz presente. Essas pessoas aqui que fazem, né, a vingança, que tentam enganar adolescentes, pessoas vulneráveis, inocentes, são a maioria das pessoas que têm a necessidade de não se expor quem é por completo, que eles perfil falso, eu não digo quem eu sou de verdade, eu não digo da onde é minha procedência, e aí eu acho, né, que posso ficar de maneira oculta para enganar e, às vezes, em alguns casos, criar problemas graves com essas pessoas, tá? E aí eu vou contar para vocês agora um exemplo de um amigo que teve esse problema. Ele criou um grupo no WhatsApp para compartilhar notícias variadas, né? E aí, esse grupo, inicialmente, ele colocou somente amigos próximos, no grupo do WhatsApp, tá? Mas ele deixou lá aberto para a pessoa poder convidar outras pessoas. Então, eu fui convidada por ele, e ele deixou aberto, né, esse grupo para que outras pessoas fossem também incluídas, e foram incluindo várias pessoas no grupo. O grupo começou a crescer com muita gente no WhatsApp. Estava até difícil de você ver alguma mensagem, porque era tudo muito atropelado, né? Muita gente falando, muita gente escrevendo, muita gente compartilhando. E aí uma pessoa acabou adicionando um indivíduo que era vizinho nosso, no Rio de Janeiro, né? E ele entrou nesse grupo e começou a publicar, né? Não era perfil desse grupo, mas ele começou a publicar material sobre venda, tá? Sobre venda de imóveis, venda de consórcio de imóveis, coisas do tipo, que o grupo não tinha esse objetivo, para a publicação de notícias relativas ao Rio de Janeiro, cariocas que moram no Rio de Janeiro e que moram fora do Rio de Janeiro, para saber o que está acontecendo na sua região. Bom, e aí, essa pessoa mal intencionada começou a publicar vários materiais para vendas e começou a criar ali uma rede de vendas, né? E uma pessoa do grupo, que não morava no Rio de Janeiro, carioca, mas não morava no Rio de Janeiro, se interessou por um daqueles imóveis, porque tinha um preço atrativo. Então, a pessoa achou que era interessante comprar aquele imóvel, né? Para que pudesse, então, investir o seu dinheiro. Enfim. E aí, essa pessoa, então, começou a tratar das papeladas para poder comprar o imóvel. Sorte dessa pessoa que ela contratou um advogado que trabalha com a questão imobiliária, e o advogado começou a fuçar aquele imóvel. No resultado, a pessoa que estava ali naquele perfil era uma pessoa falsa, não era quem estava dizendo que seria, né? Não era ninguém da Vila da Penha, ninguém que morava no Rio de Janeiro, e estava comercializando naquele grupo ali imóveis que não existiam, né? Fazendo ali uma prática ilícita, vendendo produtos que não existiam para tentar pegar uma entrada, uma coisa do tipo, para poder ganhar dinheiro de forma ilícita. Aí se descobriu tudo, a pessoa que foi quase lesada, ela se sentiu prejudicada, né, sentiu que ela estava ali confiando que só tinha amigos, e processou esse meu amigo por negligência, né, porque quem criou o grupo foi ele, e a pessoa pediu indenização. Então, esse processo ainda corre até hoje, isso tem mais ou menos uns 4 anos que aconteceu, e esse processo ainda corre até hoje, a pessoa ainda quer receber, né, por danos morais,
por ter sido incluída num grupo que tinha uma pessoa que fazia parte de uma quadrilha lá de estelionato, né? Então, vocês vejam como é que é preocupante isso, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a internet é um campo aberto, né, gente? Um campo aberto, e tem pessoas realmente que querem criar perfil falso para enganar. Daí, nesse caso, nem só adolescente, pessoas também que são vulneráveis e inocentes, né? Essa pessoa que está processando é uma senhora acima de 60 anos, né? E aí, essas psicólogas continuam falando aqui sobre esse perfil, né? Então, ela mostra aqui alguns indícios comportamentais que a gente pode avaliar para desconfiar. Bom, por exemplo, você tem que checar se aquele perfil é verdadeiro ou não, tá? Uma das coisas que acontece quando o perfil não existe, a pessoa evita conversar com você e mostrar o rosto, que às vezes nem é uma pessoa, é uma empresa, um perfil fake de uma máquina, né, gente? Então, realmente, isso acontece. Só que você não deve, de jeito nenhum, conversar com alguém que você não conhece sem a presença de um responsável, tá bom? Vocês que são menores de 18 anos precisam sempre, quando for conversar com alguém pela internet que você não conhece pessoalmente, não é um amigo da escola, que não é um professor, que não é um parente, você precisa conversar com os seus responsáveis. Coloque o seu responsável junto da conversa. Ó, eu vou falar com fulano que mora, sei lá, no lugar X. Eu vou chamar um pai, vou chamar meu pai e minha mãe para participar também dessa conversa, para saber, né, quem é a pessoa, como é a pessoa. Sempre os responsáveis têm que ter conhecimento do que você está fazendo na internet, porque eles têm mais experiência, eles sabem com muito maior conhecimento sobre as pessoas que realizam esse perfil falso, gente. Lembra que eles já foram adolescentes, que eles têm experiência de vida sobre isso. Então, sempre que for conversar com alguém, coloca o responsável junto, coloca o pai, coloca a mãe, coloca a avó, coloca o primo, coloca uma pessoa que seja mais velho que você, que conheça mais aquilo ali do que você, tá bom? Você também pode observar a contradição de conversas. Então, a pessoa está conversando com você pelo WhatsApp, por exemplo, pelo Facebook, pelo Instagram, e aí você vê que a pessoa se engana, né? Fala uma coisa, depois a pessoa fala outra. Do tipo, eu moro num lugar tal, e aí você pergunta, então, você mora num lugar tal, qual a rua que você mora? Aí a pessoa vai falar uma rua, às vezes aquela rua nem existe, né? Aquela rua não existe, tá bom? Tendência a demonstrar uma perfeição de características físicas e psicológicas. Então, a pessoa é um verdadeiro, no requisito modelo, né? Um modelo perfeito. Gente, o modelo perfeito também não tem, tá? Também não tem, não, viu, gente? O modelo também não nasce perfeito. Às vezes, a pessoa que é modelo já fez várias cirurgias, né? Já vários procedimentos estéticos para adquirir aquela aparência, né? Então, também não é algo natural, e a perfeição não existe na natureza. A biologia não nos mostra a perfeição, a biologia nos mostra adaptação, né? Equilíbrio. Ninguém é perfeito, todos nós somos diferentes, a nossa diferença é legal, e essa diversidade que nos faz ser seres humanos, tá bom? Às vezes, também você encontra ausência de fotos com a família, com amigos, né? Muitas pessoas não gostam de colocar fotos com a família também, ou com amigos, porque às vezes tem também exposição, né? Também a história pessoal. Então, muitas pessoas não colocam nesses perfis a história pessoal, ou às vezes inventam uma história pessoal realmente digna de cinema, né? Aquela história pessoal de filme de Hollywood ou de história de novela mexicana, tá? São pessoas que, às vezes, têm contas recentes e nem sempre têm muitos amigos na rede social. Isso aqui são algumas dicas, né, que você pode avaliar para entender aí um perfil falso. Sempre lembrando a vocês que isso daqui
precisa ter apoio e discussão de uma pessoa que tem mais de 18 anos e que seja seu familiar de confiança. Não adicione ninguém, não siga ninguém, não converse com ninguém, sem antes esclarecer com os seus responsáveis, tá, gente? Fica aí a dica e a necessidade, tá bem? E aí eu falo para vocês mais uma experiência aqui, aí como docente numa escola, tá? E eu estava numa aula, uma aluna chegou para mim e falou assim, professora, sabe, todo mundo sabe que eu sou carioca porque eu falo como carioca. Bom, professora, a senhora conhece Nova Iguaçu? Conheço. Por quê? Paulista perguntando Nova Iguaçu, né? É porque fulano eu conheci na internet e aí já me, né, ligou a luz vermelha. E ele falou que ele mora em Nova Iguaçu. Ah, é Nova Iguaçu? Quem é esse cara? Eu queria saber quem era, né? Não, porque ele mora não sei o quê, não sei mais aonde, mas não sei o quê mais, um monte de história que realmente não batia com Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu é uma cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que fica próximo ao Grande Rio de Janeiro, mas que tem muito contraste social. E a pessoa dizia que era uma verdadeira maravilha, né? Uma verdadeira utopia. Não, Nova Iguaçu não é assim, Nova Iguaçu tem lugares bem difíceis. Então, aquilo não era verdadeiro. E aí eu passei o caso para a coordenação, para apoiar o aluno, né? Para poder apoiar a aluna, conversar com os pais, fazer todo o trabalho, né? De aconselhamento pedagógico, e aí nós fomos descobrir. Ela tinha marcado com esse indivíduo um encontro, e ela ia matar a aula no outro dia, para poder se encontrar com essa pessoa que não tinha a idade que dizia, e muito menos era de Nova Iguaçu. Quer dizer, passou por um triz, e infelizmente, dessa adolescente ter esse encontro, tá? Vejam como é preocupante isso, como mais uma vez eu repito para vocês, não caiam nessa, tá? Conheceu alguém, quer adicionar, quer conversar, quer seguir, peça ajuda para o responsável, para o primo mais velho, para o irmão mais velho, para um professor, para que vocês não caiam nessa. A rede social é uma rede aberta. Tem que tomar cuidado, gente, cuidado. Ninguém melhor no mundo para nos ajudar nesse sentido do que pessoas que têm experiência, né? Falem também com a nossa equipe gestora sobre isso, peçam orientações, mas não caem nessa cilada, tá bom? Agora vamos para o caderno do aluno e fazer algumas atividades. Gente, o caderno do aluno que está comigo aqui, né, é um caderno virtual, tá, gente? Um caderno que está em PDF. Então, eu não sei se essa página aqui é realmente a que está no material de vocês, tá bem? Se não for essa página, me desculpe, eu coloquei a página errada, mas não importa que vocês tenham aqui, né, o print da atividade, tá bom? Vamos, então, aqui ler atividade 3. Muito prazer, eu sou internauta. Sabia que seu perfil de internauta tem influência nas comunidades? Tem. Com as quais você se identifica? Então, você tem uma comunidade, por exemplo, eu, né? Lá ligada à biologia dos pássaros. Eu sou bióloga, o meu perfil tem a ver com aquela comunidade que eu sigo, porque, logicamente, eu sou bióloga, gosto de falar de pássaros, né? E também com as minhas relações. Então, tem um monte de biólogo, né, gente? Conforme apontou no mapa de influências. Isso significa que seu perfil, isso caracteriza seu perfil de internauta. Resiste aqui como você identifica seu perfil de internauta, tá? Não tem certo e não tem errado. É uma questão pessoal, uma questão de reflexão, né? Como que você identifica seu perfil de internauta? Você coloca tudo lá que realmente é verdadeiro. Cuidado também com o que compartilha, né, gente? Cuidado, né? Conheço gente que escreve lá assim: acordei às 8, estou indo para a escola que fica na rua tal, endereço tal. Gente, a rede é aberta, né?
Será que eu preciso dizer para todo mundo que eu estou indo para aquele lugar, que estou naquele lugar, que aquela coisa ali aconteceu, né? Aquele horário, o endereço, tudo? Não, gente, calma, calma. Olha o equilíbrio, né, gente? Olha o equilíbrio, tá bom? Então, aqui vocês vão escrever no caderno de vocês ou no caderno do aluno, aonde vocês acharem melhor. Quem não está ainda com o material do caderno do aluno, escreve no caderno, né, gente? Não tem problema nenhum, tá? Quem está com o material já do caderno do aluno pode, não sei se é essa página aqui, mas já pode registrar aqui como você identifica seu perfil na internet, tá bom? Não tem certo, não tem errado, isso aqui é uma questão pessoal, legal? Quanto a mandar a atividade, a gente ainda não tem material, o veículo, né, para isso, porque nós estamos aguardando o Classroom atualizar o sistema, tá bom? Então, por enquanto, faz o material e deixa ele no caderno, tem? E aí vem uma segunda questão que vocês têm que, primeiramente, né, acessar esse material aqui, tá, gente? Eu vou aqui mostrar para vocês aonde é. Então, você vai clicar aqui, né? Eu vou depois disponibilizar esse link lá no nosso grupo. Me lembra, tá, gente? Eu esqueço de colocar lá, muita turma, né? Mas me lembra, tá bom? Porque aí vocês têm que ter o link para poder acessar. Tá com o caderno impresso, não tem como acessar o link, né, gente? Ou vocês vão escrever isso aqui lá no celular e vai ficar mais complicadinho. Então, eu vou mostrar para vocês agora, vou interromper aqui o compartilhamento, para que a gente compartilhe, então, o outro material, tá bom? E aí a gente vai ver como é essa interação, ok? Isso, agora o sistema compartilhou. Então, aqui está o material que vocês vão entrar, né? Está o link. Então, vocês clicaram naquele link, entrou aqui, tá? E aí vocês vão responder o que está pedindo aqui. Gente, também, mais uma vez, não tem certo, não tem errado. É uma questão particular de cada um, né? Também não precisa aí se expor. Então, aqui tem várias perguntas, né? Você vai clicar aqui na que você achar melhor e aí você vai avançando nessa avaliação aqui, né? Na avaliação no sentido de saber o que você faz ou não, tá bom? E aí você vai clicando qualquer coisa aqui, né? Não vamos nem se preocupar com o que a gente está fazendo, vamos só clicar qualquer coisa e vai avançando as questões aqui, tá? Vamos aqui, eu não estou me preocupando com o que eu estou, não estou nem lendo, né? Estou só fazendo aqui um perfil para a gente poder, mais ou menos, fazer aqui, tá? Pronto. E aí, ó, vem aqui o resultado, tá? E aí, você vai, então, compartilhar, tá bom? Vamos aqui interromper a gravação mais uma vez, que aí a gente vai voltar lá no material. Veja o que eu fiz ali, né? Uma resposta qualquer, não levei em conta nada, então, não tive uma boa avaliação. Mas, enfim, você vai fazer aquilo lá, né? E aí você vai pensar no que saiu, né? Reflita sobre as situações apresentadas, registre o seu resultado, que saiu lá, você vai escrever aqui, né? Uma pequena frase, e depois você vai repensar o seu perfil, tá bom? Então, é uma questão pessoal também, viu, gente? E você deve colocar isso aqui, não se preocupando com certo e errado, apenas uma reflexão, tá bem? Então, não se preocupem no certo e no errado, ok? Questão número 4, vimos que no mundo digital, muitas vezes, se não a maioria das vezes, as pessoas tendem a agir de modo diferente, não deveriam, né? Não deveriam, mas ainda existe. Vamos mudar essa história, né? Vamos mudar isso aqui. Muitas podem se expressar de uma forma muito incisiva nos fóruns ou redes sociais, mas serem tímidas e quietas no mundo físico. Então, eu estou por trás de um computador, eu posso ir lá expor as minhas ideias, não é? Às vezes, ideias que atacam minorias, né, gente?
ideias que promovem preconceito, que promovem perseguição, que promovem bullying, né? E eu acho que eu estou lá por trás de um computador e que eu posso tudo. Vamos refletir sobre isso, vamos abandonar esse tipo de comportamento, né? Agora você vai pensar, responder e discutir as seguintes questões. O que leva pessoas a assumirem um eu virtual diferente do eu físico? A gente tem algumas dicas aqui, né? Que as psicólogas, né? Que nós apresentamos aqui a entrevista dela, a Ellen e a Marina, falaram sobre essas questões. A gente pode dar uma olhada aqui depois, né? Vocês, dar uma olhada e ter como base, tá? Não é necessário ter essa base aqui, porque você também pode expressar a sua opinião, diferente do que elas colocaram aqui, expressar a sua opinião, né? O que você acha que leva as pessoas a assumirem um eu virtual diferente do eu físico? Você pode ler lá, tem como um ponto de partida, ou ainda acrescentar ou colocar algo diferente do que você imagina. Mais uma vez, não tem certo e nem errado, é uma questão de reflexão, né? Uma questão de montar um eu virtual, refletir sobre quem é esse eu virtual e que esse eu virtual possa ser o eu realmente que existe, aceitando quem eu sou e aceitando a maravilha da diversidade humana. Bom? E aí, será que você se relaciona da mesma forma com as pessoas nos dois mundos? Que dois mundos é esse aqui que quer falar, gente? O mundo real e o mundo virtual. Você consegue perceber essas diferenças? Não é uma questão pessoal de reflexão, não tem certo e não tem errado, apenas você colocar aqui o que você acha, né, gente? O que você percebe em você e refletir que o seu eu deve ser igual, né? Deve ser a mesma pessoa, tanto do ponto de vista da internet como no ponto de vista físico, tá bom? E sempre, todo mundo hoje usa rede social, né? A gente não tem como a gente fugir disso, mas sempre que você adicionar uma pessoa que não é do seu meio, teu pai, mamãe, ou um tio, ou avó, alguém responsável que você confie, e que você possa, então, perguntar, olha, esse aqui quer me adicionar, vamos fazer uma investigação dessa pessoa, né? E aí também uma autoanálise aqui, gente, também não tem certo nem tem errado, né? É para que você, então, responda aqui qual é o seu perfil, tá? Aqui, e depois você vai refletir sobre ele. Mais uma questão pessoal para que você possa, então, repensar nas suas decisões na internet, né? Bom, e aí, a questão 4.3 aqui, o modo de se relacionar com as pessoas nas duas situações difere em quê? Então, você pensa aqui. O que difere de você relacionar no mundo virtual para o mundo físico, né? É natural que tenha-se duas identidades diferentes? Não é, não deveria, né? Nas duas situações. Como isso acontece? Dá lá o material que a gente leu, que a gente conversou, e dá uma resposta, né, gente? Considere agora as suas respostas tanto no mundo virtual quanto no mundo físico. Serão as duas formas de se relacionar saudáveis? O que você mudaria? Pessoal, né, gente? Pessoal, cada um aqui tem a sua própria avaliação, né? Nós deveríamos ter a mesma forma virtual, a mesma forma física, sempre respeitando as minorias, sempre abraçando essa diversidade que nós temos na espécie humana, né? Respeitando cada um, valorizando quem nós somos também, sabendo e acreditando que todo mundo tem defeito, que ninguém é perfeito, cada um tem potencial, tá? Então, não existe aquela pessoa que é burra, né? Que você fala, burra, não entende nada. Não, gente. Cada um tem seu potencial, cada um tem um ponto que pode contribuir e muito para a nossa civilização, tá? Cada um tem o seu jeitinho de aprender, né? Tem a sua forma de falar, tem a sua forma de ser, tem um tipo de cabelo, um tipo de olho. Essa diversidade é maravilhosa na espécie humana, é uma riqueza que nós temos que valorizar isso, tá bom? E
valorizar e ter orgulho também, né, gente? Ter orgulho de quem você é. Você é um ser único, maravilhoso, cheio de potencial para descobrir, tá bom? E ficamos por aqui nessa aula. Espero que vocês aí tenham curtido essa conversa nossa sobre tecnologia. Vamos voltar aqui para a gente poder bater um papo final, né? Então, gente, a aula de hoje fica por aqui de tecnologia. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, né? Que agora vocês valorizem o seu eu, né? Que tenham respeito pela essa diversidade que existe no Brasil, no mundo, na Terra toda. Cada um é um ser único, único. Só tem um de você que tem um grande potencial. Acredite em você, seja você mesma, ou mesmo, né? Seja quem você é de verdade, tá? Esteja aberto para o novo, para a nova descoberta. A tecnologia nos faz isso, mas use ela com muito cuidado, tá bom? Peça ajuda aos seus familiares, aos seus irmãos, seus primos, pai, mãe, professor, todo mundo junto para construir um mundo melhor com pessoas maravilhosas como vocês. Beijo no coração, se cuidem, máscara, álcool em gel, distanciamento social e não compartilhem objetos, tá bom? Um beijo no coração de vocês, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.